Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 8 de agosto de 2020, sábado, da 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. E neste Evangelho, Jesus recebe o homem desesperado, porque seu filho sofre de ataques epiléticos. O sofrimento desse homem o faz prostrar-se diante de Jesus, implorando que ele cure seu filho. Jesus estava com uma multidão de necessitados diante de si. Tinha muito a fazer e precisava da ajuda dos discípulos. Porém, antes de ter procurado Jesus, esse homem já havia procurado os discípulos, mas esses nada conseguiram fazer. Jesus, ele se aborrece com eles e os repreende, dizendo à multidão: gente sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Essas duras expressões, elas mostram a indignação de Jesus com a falta de fé daquelas pessoas, inclusive a falta de fé dos próprios discípulos. Jesus fica indignado conosco quando nós não cremos nele, quando não temos fé, quando nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, porque isso tudo revela que nós não guardamos, nós não gravamos as suas palavras, os seus ensinamentos no nosso coração. Esvaziamos as orações de Jesus. A falta de fé, ela dificulta a ação missionária, dificulta as transformações e os trabalhos se perdem. Pessoas que se dizem cristãs, mas são pessoas desanimadas e sem esperança, sem confiança. Essas pessoas, elas enfraquecem o nome de Cristo e o seu poder. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Fizeram por não terem conseguido resolver o problema daquele homem que os havia procurado. A irritação de Jesus Cristo se dá devido à falta de fé deles. Tanto é que logo em seguida, Jesus os questiona dizendo que se eles tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, seria possível mover as montanhas. Ou seja, seria possível fazer grandes coisas, grandes transformações e ajudar muita gente necessitada. Essa constatação é algo muito sério e por isso Jesus os repreende dessa maneira. A fé remove montanhas. É o que diz um ditado popular baseado nessa expressão de Jesus. Dessa forma, o fato de não terem conseguido curar o filho daquele homem mostra que eles não tinham fé. E discípulo sem fé, na verdade, não é um discípulo. É importante refletir sobre isso nos dias de hoje. Como é que anda a nossa fé? Como é que anda o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a vida? Eles existem de fato? Ou será que nós somos movidos por interesses particulares? Para saber se nós temos ou não fé e compromisso, é só nós darmos uma olhada para nossas ações no dia a dia da nossa vida. E assim nós veremos se elas existem ou não, se são transformadoras ou não, se não passamos apenas de cristãos que repetem formas e rituais vazios de sentido religioso e de fé. Acredite, quem tem fé de verdade consegue fazer o que Jesus fez e faz coisas ainda maiores. E isso é o que nos diz o Evangelho de hoje. Então, pense hoje como anda a sua fé e como anda o seu compromisso com o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvada. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.